O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado, amém? E não esqueça de compartilhar o link desta aula, que tem abençoado, meus amados, tantas vidas, que tem transformado tantos ministérios. Nos ajude a divulgar o avivamento, meus amados, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito, tem operado, através, meus amados, dessa escola profética, Filhos da Unção. Amém? Eu conto com o teu apoio, né? Lembrando que juntos somos mais fortes. Amém? Também temos um grupo, melhor dizendo, meus amados, um canal em nosso WhatsApp. Nos siga em nosso canal no WhatsApp e você será notificado de todos os nossos ensinos, de todas as nossas postagens. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar para que você, aonde você estiver, você possa curvar a tua cabeça e convidar o Espírito Santo de Deus para te ensinar, para te instruir, para falar o teu coração através desta aula, através desse ensino, esse estudo, em nome de Jesus. Amém, Pai, em nome de Jesus. Entramos aqui, meu Pai, Senhor, em Tua presença e te convidamos, amigo Espírito Santo. Vem, se faça presente, meu Pai, tome o Teu lugar de honra. Tome o Teu lugar, meu Pai, Senhor, especial em nossas vidas, meu Pai. Nos enche, meu Pai, Senhor, nos incendeia com Tua presença, com Tua unção, com Teu poder sem limites, meu Pai. Nos mostre, meu Pai, Senhor, a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amigo Espírito Santo. Que filhos e filhas sejam incendiados pelo Teu poder, meu Pai. Inundados pela Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Que a nuvem se faça presente, meu Pai. E aonde, meu Pai, Senhor, a minha voz chegar, meu Pai. Que o Senhor possa operar sinais, prodígios e maravilhas, meu Pai. Assim, prometemos dar a Jesus, o Teu Filho amado, toda a honra e toda a glória, por tudo que o Senhor irá fazer e operar, meu Pai, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel 47, versículo 3. Aleluia. Ezequiel 47, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar,
porque as águas eram profundas, água que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amiga Espírito Santo, uma vez mais, meu Pai, pedimos a Ti, fale, meu Pai, Senhor, aos nossos corações, meu Pai. Ministre, meu Pai, Senhor, as Tuas verdades. Nos prepare para o avivamento, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Nós estamos, meus amados, mediante uma revelação extraordinária que o Espírito Santo de Deus liberou para o teu filho, o profeta Ezequiel. Amados, quem era o profeta Ezequiel? Era um homem que já profetizava, já, meus amados, era cheio do Espírito Santo, já vivia o extraordinário, mas o Espírito Santo de Deus se manifesta a ele e diz para ele, em outras palavras: meu filho, eu tenho mais para você. Nesta aula, meus amados, nós iremos falar acerca de águas profundas. Nós, meus amados, almejamos pela unção, almejamos pelos dons espirituais, queremos, meus amados, sermos cheios do Espírito Santo, mas existe um princípio para que o Pai venha, meus amados, nos confiar a unção, os dons espirituais. Existe um princípio pelo qual, meus amados, o Pai libera a tua unção e o teu poder sem limite sobre nós. E que princípio é esse? Fome e sede pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma vez que falta em nós a fome, a sede, meus amados, pelo Espírito Santo, certamente haverá limitação para que, meus amados, eu venha verdadeiramente receber, meus amados, a unção de alto nível. Haverá limitação em meu ministério, em meu relacionamento com o Espírito Santo. Por que, igreja? Porque muitas vezes, famintos e sedentos, eu me vendo como um pentecostal, eu me vendo, meus amados, como uma vida preciosa, um filho que literalmente crê, meus amados, no sobrenatural, crê no mover do Espírito Santo, sabendo que eu já falo em línguas, sabendo, meus amados, que, entre aspas, eu já usufrui de certa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ei, igreja, quantas vezes nos paramos no meio do caminho? Eu já falo em línguas, eu já profetizo, assim como um profeta, meus amados, Ezequiel, já era ungido, já era profeta, mas qual foi a revelação que o Espírito Santo de Deus estava dando para ele? Qual foi, meus amados, o princípio que o Espírito Santo de Deus estava passando para ele? Meu filho, você pode carregar o manto profético sobre a tua vida, você pode até mesmo já profetizar, você pode carregar já experiências espirituais extraordinárias, mas grave o que eu irei te dizer: eu tenho mais para você. Aleluia! Existe uma promessa, uma profecia para esses últimos dias, meus amados. E essa promessa é de um avivamento extraordinário, o qual, meus amados, o Pai irá visitar o Brasil. E a grande profecia é essa, meus amados: o fogo arderá sobre essa nação, a glória cairá sobre nós, e depois, meus amados, para as demais nações. Aleluia! Glória a Deus! Mas para que eu venha alcançar, meus amados, as promessas do Senhor, eu preciso ter fome, eu preciso ter sede pelo Espírito Santo. E deixa eu trazer aqui uma exortação. Quantos filhos e filhas de Deus têm perdido a essência pelo Espírito Santo? Tem perdido a fome, tem perdido a sede, já não mais ama o Espírito Santo como antes, já não mais gasta tempo com o Espírito Santo como antes, já não carrega a mesma fome,
o mesmo fogo que queimava e ardia em seus corações, como antes. O Espírito Santo de Deus, meus amados, no início aqui desta aula, ele traz a nós essa exortação para que nós possamos restaurar os princípios, para que nós possamos restaurar os valores. As Escrituras dizem que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Temos uma responsabilidade de mantermos a chama acesa em nossos corações. A chama pelo Espírito Santo. Um amor pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existem, meus amados, alguns princípios, algumas chaves que nos levam nós, meus amados, a mergulharmos no oceano do Espírito Santo, a sermos ministrados, a recebermos mais da parte do Senhor. E nós vamos mergulhar, meus amados, nesses princípios, aprendendo assim, meus amados, de mais e mais da parte do nosso Senhor. Aleluia. Primeiro nível: mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. Representa o início da vida cristã, águas sobre os artérios. Quantos filhos e filhas de Deus que já se converteu há anos e ainda, meus amados, estão com água sobre os teus artérios. O Pai, meus amados, coloca um oceano de glória perante nós. Você pode ser cheio da minha presença, diz o Senhor. Você pode receber a unção, diz o Senhor. Você pode receber os dons espirituais, diz o Senhor. Mas o porquê ainda estamos, meus amados, na beira da praia? Aleluia, porque simplesmente nos acostumamos. O Pai, meus amados, Ele nos chama com amor e carinho. Somente uma geração, meus amados, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres, meus amados, que não se acomodam, que não se acostumam com pouco, que ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, atenta para o teu chamado. Ei! Eu reconheço, meus amados, que muitas vezes não é fácil. Quantos filhos e filhas de Deus passam por lutas, por obstáculos. Vem um desânimo, vem, meus amados, batalhas espirituais, mas uma vez que você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, amados, o inferno não tem o poder de parar você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E mediu 1000 côvados, e eram águas que davam sobre os artérios, o início da nossa caminhada com o Pai. As Escrituras dizem que após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece para os teus discípulos e libera a seguinte palavra: paz seja convosco, e assoprou sobre eles o Espírito. João, meus amados, 20, versículo 22. O Pai literalmente introduzindo sobre a vida dos teus filhos a graça. Aleluia. O Pai, meus amados, Ele habita em nós. Ele, meus amados, faz morada em nós. Quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, mas não para por aí. Jesus, meus amados, Ele é o início. Aleluia. Me lembro, meus amados, de uma certa vez, onde o Pai, meus amados, em oração, o Pai me deu uma visão da cruz do Calvário. E Ele me mostrou, meus amados, a cruz, Jesus de braços abertos. A voz do Espírito Santo de Deus me dizia: meu filho, fale para a minha igreja que Jesus, o Espírito Santo de Deus falando comigo, que Jesus é apenas o início. Jesus, meus amados, de braços abertos.
literalmente, meus amados, como um símbolo do novo e vivo caminho que o Senhor nos preparou, e esse novo e vivo caminho nos conduz para o lugar santíssimo, aonde o Espírito Santo de Deus habita, aonde a santidade de Deus é nos revelada, aonde a glória se manifesta, aleluia. E esse sangue nos dá o direito, meus amados, o sangue de Jesus nos dá o direito, meus amados, de entrarmos pelo novo e vivo caminho, aleluia, glória a Deus, louvado seja Jesus, o Cordeiro eterno de Deus, aleluia. Narabasuri me cantarabasuri me cai, Ramantou cantarabasui hanai, cantai cantou canas, nai cantorou me cantarabasui, Ramantou papá, cantaramanarabasuri mihai, cantai cantou para manduri mihasuri micai. Oh Jesus, noiva amada, muitos poucos filhos e filhas usufruem desse benefício, dessa graça. Não conhecem, meus amados, realmente o sacrifício, meus amados, da cruz do Calvário. Não entende, meus amados, o real propósito de Jesus, pelo qual, meus amados, ele foi levantado sobre o madeiro. Aleluia, glória a Deus. As Escrituras nos revelam, prestai atenção, famintos e sedentos, nós havíamos sido afastados pelo pecado, pela iniquidade. No início, meus amados, da criação do homem, o homem vivia debaixo, literalmente debaixo da presença do Espírito Santo. O homem vivia no Éden. A palavra Éden significa presença, aleluia. E você pode imaginar, meus amados, o homem vivendo literalmente debaixo da presença do Espírito Santo, sendo sustentado, meus amados, pelas mãos santas e poderosas do Pai, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus todos os dias. É para essa realidade que o Espírito Santo de Deus quer te levar novamente. Jesus pagou, meus amados, um alto preço, não para que nós vivemos, amados, somente com água sobre os nossos artérios. Não existe mais, aleluia, a intimidade do noivo com a noiva não irá começar, meus amados, nos céus. Ela começa aqui na terra. Venha a nós o vosso reino, aleluia, e esse reino está dentro de vós, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você está compreendendo, famintos e sedentos? Você está captando a revelação? Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus, ele quer ativar a tua audição espiritual, de maneira que você venha acordar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo, e em seguida ouvir a tua doce e maravilhosa voz dizendo bom dia, meu filho, bom dia, minha filha. O Espírito de Deus, ele quer caminhar, ele quer andar com você, assim como um dia ele andou, meus amados, com Moisés. Senhor, se a tua presença não for conosco, tu nos faça subir daqui, não nos deixa dar um passo. Então a glória se manifestou. Literalmente era como se o Pai estivesse pegando nas mãos, meus amados, de Moisés, e literalmente andando com ele sobre essa terra, aleluia. Homens, meus amados, que romperam no mundo espiritual, entendeu, meus amados, o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter intimidade, meus amados, com o homem, aleluia, glória a Deus. Mas para isso é necessário ter uma postura diante do Senhor. Para isso, meus amados, é necessário verdadeiramente eu carregar fome e sede pelo Espírito Santo. Ei, mais uma vez, famintos e sedentos, existem muitos vivendo debaixo de frieza espiritual, sequidão espiritual. Existem muitos, meus amados, em suas zonas de conforto. E quantas vezes nós, meus amados, nos deparamos, meus amados, olhando para essas pessoas, em outras palavras, querendo ser igual a elas. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para fazer a diferença. Ser amigo do Espírito Santo de Deus é uma decisão pessoal. Eu decido ser um amigo do Espírito Santo.
Ei, igreja, eu sinto fortemente a presença do Espírito Santo. Já tem mais de 20 anos que eu sirvo a Jesus. E com experiência própria eu posso dizer para todos os famintos e sedentos, uma vez que você determina ser um amigo, uma amiga do Espírito Santo de Deus, uma vez que você determina caminhar com Deus, nada te para. Eu não estou falando de você, meus amados, fazer a obra. Eu estou falando de você pregar, porque, meus amados, muitas vezes quando nós pregamos o Evangelho, meus amados, foi nos ensinado pela religião que intimidade com Deus é trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pregar. Não, meus amados, às vezes você foi chamado para ser um empresário, para ganhar dinheiro, às vezes você foi chamado, meus amados, para ser literalmente, você, filha, foi chamado para ser uma dona de casa, cuidar do esposo, cuidar da família. Aleluia! Mas aprendamos, amados, essa chave, famintos e sedentos, todos os filhos e filhas de Deus, independentemente de seus ofícios, independente, meus amados, de seus cargos, isso, meus amados, é glorioso, isso é maravilhoso, aleluia. Todos os filhos e filhas foram chamados para serem amigos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Foi chamado para estar no coração do Pai, aleluia, para andar com Ele, para estar com Ele, para viver com Ele, aleluia. Todos os filhos e filhas, aleluia, glória a Deus. Eu sinto, meus amados, fortemente a presença do Pai. Aonde você estiver, adore o Pai durante um minutinho. Gere fome e sede, aleluia. Quantos filhos têm se perdido no meio do caminho? Não se perca. Jesus não veio para nos trazer uma religião. Jesus não veio para nos trazermos as dogmas humanos. Ele veio para restaurar nossa identidade de filhos. Ele veio para nos chamarmos, amados, para casa, para estar com Ele novamente, aleluia. Adore o Pai durante um minuto. Ame a presença dEle agora. Durante um minuto, ame a presença dEle. Amigo Espírito Santo, aonde, meu Pai, Senhor, os teus filhos e filhas estiverem conectados conosco, meu Pai, que esta mesma nuvem de glória que está aqui repousada sobre a minha vida se manifeste sobre a vida, meu Pai, Senhor, dos teus filhos e filhas. E aonde eles estiverem, meu Pai, que a tua glória, meu Pai, Senhor, possa os cobrir. Que eles sejam inundados por essa presença e unção. Que eles sejam incendiados pelo teu amor. Incendiados pela tua unção, pela tua presença. Oh, em nome de Jesus, famintos e sedentos sejam cheios, inundados pela glória, enquanto você está amando o Espírito Santo, enquanto você está o adorando, seja inundado pela glória, incendiado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, toque, Espírito Santo, toque, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Te amamos, amigo Espírito Santo, te amamos. Aleluia. Segundo nível, e mediu e me fez passar pelas águas, e eram águas que davam sobre os joelhos. Águas sobre os joelhos representa vida de oração. Aleluia. Primeiro passamos, meus amados, pelas águas sobre os artérios. Depois, meus amados, aprofundamos mais. E agora estamos com água sobre os nossos joelhos, que representa vida de oração. Aleluia. Isaías 56, versículo 7. Então eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos em meu santo altar, porque a minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos. O Pai não estava falando, meus amados, desse templo construído pelas mãos dos homens. O Pai estava falando, meus amados, de mim e de você, que nós, como casas, teriam relacionamento com Ele, viveria relacionamento com Ele. Aleluia! Independentemente, meus amados, dos nossos ofícios, independentemente dos nossos cargos, todos nós, como filhos, precisamos, meus amados, viver uma vida com o Pai. Através, meus amados, da oração, através, meus amados, do relacionamento diário. Aleluia! Provérbios 8, versículo 17, eu poderia citar todos esses versículos de cor, mas eu faço questão de ler com vocês, para que vocês acompanhem a leitura. Provérbios 8, versículo 17, olha que lindo, olha que glorioso. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. O Pai quer ser encontrado por você. No momento, meus amados, em que eu me disponho em buscar a presença do Pai, em ter Ele como prioridade da minha vida, aleluia. Jesus, o nosso noivo amado, Ele é a nossa prioridade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua face, buscai a tua presença continuamente. Você sabe o que significa? Todos os dias eu preciso estar com o Pai, independentemente de todas as coisas. Todos os dias eu preciso estar com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado por vós, diz o Senhor. Aleluia. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nós aprendemos, meus amados, mediante a luz da palavra do Senhor, meus amados, a importância de nós vivermos um relacionamento diário. E sermos fervorosos na busca. E sermos fervorosos, meus amados, na oração. Perseverantes. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você veja e confira o que o Pai tem feito através da escola profética Filhos da Unção. Assista e confira conosco, em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor Wilke, estava vendo a live aqui do Senhor aqui, quando o Senhor ministrou a unção, eu senti o meu corpo leve como uma pena, perdi as forças das pernas e acabei, sentando aqui no sofá que estava atrás de mim. E algo poderoso correndo dentro do meu ser. Muito obrigado e gratidão pela oração, por ministrar, porque eu recebi. Testemunhos como esses, meus amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, meus amados, reconhecemos que somos pó e cinza e damos a Jesus toda a honra e toda a glória. Mas testemunhos como esses têm chegado a nós toda semana. Vidas sendo curadas, vidas sendo abençoadas, tendo experiências espirituais transformadoras, vivendo o extraordinário. Com você também não será diferente. Apenas tome uma decisão
de mergulhar em águas intensas e profundas no Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês também assistam e vejam o que o Pai tem feito através, meus amados, de nossas viagens missionárias. Temos sido incendiados, impactados pela glória de Deus. E olha, meus amados, o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos chama nessa noite a gerarmos o arrependimento dentro de nós. Talvez não seja o arrependimento de uma prostituição, porque você tem dedicado a tua vida a Cristo para fugir da aparência do mal. Talvez não seja um arrependimento de um furto, mas sejamos que o arrependimento por termos, queridos, servido muitas vezes dentro da casa do Pai, mas estando longe da presença do Pai, vivendo em uma zona de comodismo. O arrependimento, meus queridos, de nós confessarmos com os nossos lábios Jesus, mas o nosso coração está longe do Pai. O que você tinha? Eu tinha gagueira. Hã? Tinha gagueira. Desapareceu? Desapareceu. Tá falando perfeitamente? Tô. Oh, glória! Vai pregar o evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Consegui levantar esse braço. Agora à noite, amanhã de manhã, eu vou ver se a minha renite não vai voltar. Ela não vai voltar em nome de Jesus. Mas o braço já pode testificar. O braço já posso. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. O que você tinha? Dor na coluna, sumiu. Desapareceu? Faça o que você não podia fazer. Não podia mexer. Isso. E não podia abaixar. Aí, ó. Fica atrás dele, Pai, em nome de Jesus, unge o teu filho. Nunca mais voltará. Aplauda Jesus. Sumiu? Fala no microfone. Sumiu. Desapareceu. Jesus te curou? Sim, Ele me curou. Vamos aplaudir Jesus. O que você estava sentindo quando você entrou para a casa de Deus? Muita dor na cabeça, muita pontada assim na cabeça. E após a oração? Passou. Desapareceu? Está curado e livre e nunca mais voltará em nome de Jesus. O que você tinha? Dores nas costas aqui, ó. Uma dores aqui, ó. Eu vim no carro reclamando de dor. Não sinto mais nada. Desapareceu? Sumiu? Vamos aplaudir Jesus Cristo Nazareno. Chama nessa noite, músicos, a um arrependimento, a uma mudança. É tempo, músicos, da igreja se despertar. O que está acontecendo aqui nessa casa é profético. O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Simplesmente os pais espirituais desse ministério poderiam ter escolhido continuarmos caminhando em suas teologias, em sua sabedoria humana, mas algo, meus queridos, aconteceu na vida deles, um despertamento espiritual. Eu sei que o Pai está me chamando.
Santo. Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus, meus amados, louvado seja o Senhor Jesus, o Rei da glória, aleluia. É glorioso, famintos e sedentos, nós sermos instrumentos do Pai sobre essa terra. Assim como o apóstolo Paulo declara, meus amados, que nós somos embaixadores de Deus sobre essa terra. Da mesma forma, igualmente, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar. Ele quer te surpreender de uma forma extraordinária. E qual é o segredo, meus amados? O segredo está, meus amados, em águas intensas e profundas em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Terceira chave, terceiro nível. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Compromisso com Jesus, compromisso com o Evangelho de Cristo, águas sobre os lombos. Quer alcançar, meus amados, a intimidade, quer alcançar a unção, os dons espirituais, quer que o Pai te use sobre essa terra, tenha responsabilidade, tenha compromisso com o Evangelho de Cristo. Uma das declarações de Jesus, meus amados, presta atenção. O Pai, meus amados, Ele nos traz uma exortação dizendo as seguintes palavras: grande é a seara, mas poucos os trabalhadores. Você sabe o que isso significa? Famintos e sedentos. Há muito trabalho para ser feito. Há muito trabalho, meus amados, para ser executado. Mas são poucos aqueles que colocam a mão no arado. São poucos aqueles que trabalham. Entenda, famintos e sedentos, que o Pai requer de nós responsabilidade. O quanto você tem amado o reino de Deus. Irei repetir. O quanto você tem amado o reino de Deus. Muitas vezes demonstramos, meus amados, tão pouco amor para com a obra do Senhor. Podemos pregar e não pregamos, podemos louvar e não louvamos, podemos, meus amados, sermos mantenedores e não ajudamos, podemos contribuir, colaborar e não colaboramos. O quanto você tem amado o reino de Deus. Qual é o teu compromisso que você tem tido com o Evangelho de Cristo? Existem várias formas de nós trabalharmos no reino do Senhor. Existem, meus amados, várias maneiras. Mas de uma forma resumida, missão se faz com os pés daqueles que vão. Você pode, meus amados, trabalhar indo. Você pode trabalhar, meus amados, literalmente se colocando, meus amados, na seara do Senhor, aleluia, para pregar o Evangelho, para falar do amor do Pai. Missão se faz com os pés daqueles que vão, aleluia, com os joelhos daquele que se dobra, todos os dias, incansavelmente. Você está ali, meus amados, ajoelhado diante do Pai, clamando pelo avanço do reino, apoiando e cobrindo a tua paternidade, o teu líder espiritual. Você é um intercessor, aleluia. Missão se faz com as mãos daqueles que contribuem. Às vezes você não é aquele que vai, às vezes você é aquele que não tem esta graça de ser um intercessor, mas você é a pessoa que oferta, que contribui. Você é um mantenedor, compromisso com o Evangelho de Cristo.
E assim, meus amados, nós juntos levamos o Evangelho, o reino de Deus, pois missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que se dobrem, com as mãos que contribuem. Aleluia! Eu estou apenas resumindo, meus amados, de uma forma bem simples, para que você entenda que todos nós fomos chamados para, meus amados, fazer a obra do Pai. E temos compromisso com a obra do Pai. Aleluia! Isso gera intimidade. Isso gera comunhão com o Pai, famintos e sedentos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Quarto, ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido. Águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Águas profundas, intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Famintos e sedentos, prestai atenção. A cada dia estamos crescendo espiritualmente. Nós passamos por água sobre os nossos artérios. Entendemos e compreendemos, meus amados, que o Pai Ele tem mais para nós. E geramos fome. E nos dedicamos e aprofundamos um pouco mais. Atingimos então água sobre os joelhos. Aonde a intensidade da oração aumenta. Aonde a nossa busca, meus amados, ela se torna perseverante. Aonde, meus amados, nós passamos a ter prazer em estar na presença de Deus, independentemente dos sinais, independentemente, meus amados, dos feitos do Senhor, queremos estar com o Pai. Então, automaticamente, o Pai, meus amados, estende a tua graça para nós e nos leva para a água sobre os lombos. Passamos agora a exercer um nível a mais, que é o nível de responsabilidade. Eu, meus amados, então, eu abraço literalmente o reino, passo a ser um colaborador, passo, meus amados, a pregar o Evangelho e passo a ser útil, e todos os dias eu faço essa oração: Senhor, permita que eu seja útil para o Teu reino. De alguma maneira eu preciso dar fruto, de alguma maneira eu preciso ser achado aos olhos do Pai como uma árvore frutífera. E agora então, meus amados, é me revelado, através do Espírito Santo, é me revelado que Deus tem mais para nós. Está compreendendo, faminto e sedento? O Espírito Santo de Deus, Ele quer te levar em águas intensas e profundas. Aleluia! Aleluia! Moisés clamou para ver a face de Deus. Elias foi levado ao céu em um redemoinho de fogo. Paulo foi ao terceiro céu. Atos dos Apóstolos. Felipe foi transportado de uma cidade para outra. A história diz que literalmente, meus amados, Felipe foi transportado mais ou menos 100 quilômetros de uma cidade para outra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Para descermos em águas profundas, precisamos ter fome e sede pelo Espírito Santo. Salmos 42, versículo 1. Assim como o servo brama pelas torrentes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei mediante a face de Deus. Aleluias. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo de Deus tem águas profundas para cada um de nós. Você está pronto para mergulhar nessas águas? Para rasgar o teu coração? Para, meus amados, se aliançar cada vez mais com o Espírito Santo de Deus?
para se tornar um amigo do Espírito Santo, para caminhar, para andar com Deus sobre essa terra. Eu quero nesse exato momento profetizar águas profundas sobre a tua vida, águas profundas sobre o teu ministério. Aonde você estiver, feche os teus olhos, gere fome e sede pelo Espírito Santo. Se veja como uma criancinha de 2 a 3 aninhos de idade e simplesmente se entregue ao Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, viemos até Ti, meu Pai, para ministrar sobre a vida de Teus filhos e filhas. Amigo Espírito Santo, aonde houver um faminto, um sedento pela Tua presença, meu Pai, conectado conosco, clamamos a Ti para que a nuvem de glória, meu Pai, Senhor, venha sobre nós. E que o Senhor possa, meu Pai, pegar da unção e dos dons espirituais que está sobre a minha vida. Amigo Espírito Santo, imparta, Pai, sobre a vida de Teus filhos e filhas, Pai. Aonde eles estiverem, eles recebam o impacto da Tua glória. Que eles recebam a transferência de unção e dons espirituais. Em nome de Jesus, amiga Espírito Santo. Gere fome, gere sede, famintos e sedentos, não pare de orar. Se veja como uma criança de 2 a 3 aninhos de idade, se rasgue. O Pai pega da unção que está sobre a minha vida e transfere para você. O Pai pega dos dons espirituais que está sobre a minha vida, você crê, a fome, a sede em teu coração, então receba em nome de Jesus, fogo! Em nome de Jesus, fogo! Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, libere, mas, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Pai, que haja uma explosão de avivamento, uma explosão de glória, em nome de Jesus. Você que está sentindo a presença do Espírito Santo, você que está sendo inundado pela glória, agora receba 2 vezes mais. Em nome de Jesus, toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo, em nome de Jesus, mas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, amigo Espírito Santo, pela Tua presença e unção, Pai. Obrigado, amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, debaixo dessa unção preciosa, oramos também, meu Pai, pela cura dos enfermos, Pai. Oramos por milagres, meu Pai, em nome de Jesus. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito da enfermidade, da aflição. Toda dor desapareça, todo inchaço desapareça, caroços desapareça, em nome de Jesus. Que toda enfermidade esteja destruído agora, em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua bênção, receba a tua vitória. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a tua cura, o teu milagre, em nome de Jesus. Faça o que você não podia fazer. Você irá descobrir que você foi curado. Você irá descobrir que milagres aconteceram agora. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, damos a Ti toda a honra e toda a glória hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, famintos e sedentos, prestai atenção. Se o Pai tem te tocado através desse ensino, esta aula, se no momento da oração a unção tem vindo sobre a tua vida, você procurou e descobriu que a enfermidade desapareceu, deixe aqui nos comentários o teu testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Em segundo lugar, prestai atenção, mande um áudio para mim de forma resumida, pode ser um áudio pequeno, resumido, contando a tua experiência espiritual. Você sentiu uma unção? Relate, conte. O teu testemunho pode edificar centenas e milhares de almas. Amém? Seja grato ao Espírito Santo. A gratidão é a maior chave para nós retermos a unção, para nós retermos nosso milagre, para nós retermos a nossa cura. Amém? Testemunha para que o nome de Jesus seja glorificado em nome de Jesus. Amém?
Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado, amém? E nos deixe um joinha. Amados, dobre a tua atenção. Se o Pai te tocar, para que você venha enviar uma oferta de amor, para que você venha se tornar um mantenedor da casa, do reino de Deus, nos ajudando a levar o avivamento, nos ajudando, meus amados, a levar o reino de Deus. As contas bancárias vai estar passando aqui abaixo. E segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus te tocar ou falar ao teu ouvido, semeie na casa de Deus. Amém? Entre em contato comigo também pelo meu WhatsApp. E eu estarei na oração, na intercessão pela tua vida todos os dias, em um ato de gratidão pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se o Pai te chamar para se tornar uma coluna desta casa, se torne um mantenedor. Amém? Glória a Deus. Amados, esteja em oração, intercessão pelas nossas vidas, esteja em oração, intercessão pela escola profética. Amém? Semana que vem estaremos aqui com vocês com uma pregação extraordinária, né? Assim como o Espírito de Deus tem nos ensinado, vai continuar nos ensinando em nome de Jesus. Amém? Nós estamos com um canal no WhatsApp. Amados, estamos enfrentando dificuldades grandes para divulgar o ministério através do WhatsApp. Amém? Se eu mando para muitas pessoas o link de nossa administração, somos bloqueados, banidos. E qual, meus amados, a solução para isso? A solução é você passar, meus amados, a seguir o nosso canal no WhatsApp. Amém? Entre lá em nosso WhatsApp, na parte escrito atualização, aonde as pessoas postam ali os seus stories. Amém? Você entra ali, você vai localizar o nosso canal, ou você me chama no privado e eu mando o link para você. Você vai se inscrever em nosso canal e vai clicar no sininho. Todas as vezes que eu postar lá no WhatsApp um link, uma pregação, um ensino, uma informação, você vai ser notificado. E você vai poder nos acompanhar através das demais redes sociais, através, principalmente aqui no YouTube. Amém? Glória a Deus. Esteja mais perto do ministério através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te prospere hoje e sempre. Que a presença e a unção do Espírito Santo de Deus esteja em porção dobrada sobre a tua vida. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.